Olá, você que está curtindo a programação da Terceira Via TV, a melhor grade de programas da TV por assinatura do Norte Fluminense. Está começando o seu boletim do esporte desta terça-feira. E você já sabe, nas terças-feiras, tudo sobre o esporte amador, destacando, como sempre, o futebol. E olha aí, juniores do Roxinho lideram o grupo B do estadual da categoria. Time do Parque Leopoldina conseguiu 6 pontos em menos de uma semana. Futebol de 7 de Americano e Goitacás foram goleados no Rio de Janeiro. No Campeonato Campista de Futebol Master, 3 goleadas na manhã de domingo. Muitas entrevistas no Boletim do Esporte de hoje. Limite Esporte fez 7 no São Jorge, que só resistiu os primeiros minutos. No Cinquentinha, Solizer continua na cola do gramado. Diferença agora é de 4 pontos. Faltando poucas rodadas, a briga agora é pelas últimas posições que levem à próxima fase de mata-mata. Liga Campista de Desportos teve jogos nas categorias infantil, juvenil e adulto neste final de semana. Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Fluminense. Tudo isso agora na Terceira Via TV. Olha aí, os juniores do Americano perderam no fim de semana para o Séries por 1-0 em jogo disputado no estádio de Moça Bonita, lá em Bangu. Imagine o calor. O jogo foi válido pela terceira rodada do retorno do torneio Otávio Pinto Guimarães. O placar terminou 1-0 para o Séries. Gol de Leandro aos 43 minutos do segundo tempo. O Séries era o último colocado do grupo e agora passou a lanterna para o Americano, que continua com 5 pontos. O time de Bangu, que estava com 4, passou a 7 pontos. E o técnico Guilherme Batista lamentou a derrota nos minutos finais e informou que os próximos jogos serão contra o Nova Iguaçu, dia 3 de outubro, e com o Flamengo, dia 10. O primeiro será em Conceição de Macabu, onde o Americano vem bancando os seus jogos, e o jogo com o Flamengo será no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o professor Alex Alves continua treinando a escolinha do Americano, né? Com tantos treinos quanto jogos amistosos, lá no campo do São Cristóvão, ali na rua Machado de Assis, no Parque Rosário. E antes de continuar, quero mandar um abraço aí para o Nathaniel Clarence, lá da Guarulhos Champions League, né? Tem campeonato de pelada por todo canto, mas com uma organização que, se a gente contando aqui, ninguém acredita. Parabéns ao Nathaniel Clarence, ao pessoal todo lá de Guarulhos, da chamada Guarulhos Champions League. E também os amigos do Maurício, que tem também 2 times principais lá, hein? O Manchester e também o outro, que é o Chelsea. Nós já mostramos aqui, em matéria aqui, com filme, com fotos e tudo mais, com imagens, a organização, a confraternização aos sábados, lá em Guarulhos, em Custodópolis. Bom, e pelo Campeonato Estadual Sub-20 da Série C, o Campus Atlético Associação chegou à liderança do seu grupo após 2 vitórias consecutivas em menos de 2 semanas. Depois de derrotar o Itaboraí por 2-0 no meio de semana, em Ângelo de Carvalho, o Campus goleou o Rubro de Araruama por 4-1 no fim de semana, ficando 1 ponto à frente do Itaboraí, que vinha mantendo a liderança do grupo. O jogo foi disputado no estádio da Ponte Negra. E o time do Sprof foi eliminado da competição, já que deixou de comparecer a 3 jogos, perdendo assim por WO. A informação é da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Mas ainda no fim de semana, o Arte Sul perdeu para o Heliópolis por 3-1, mesmo jogando em casa. Belfort Roxo, também tendo o mando de campo, perdeu do Juventus por 3-0, Búzios 0, São Gonçalo 1. Depois dos jogos de fim de semana, ficou sendo a seguinte classificação do estadual Sub-20 da Série C. No grupo A, em primeiro Juventus, 10 pontos. Segundo, Arte Sul também com 10. Em terceiro, Nova Cidade, 9. Duque Caxiense vem logo atrás com 7.
Belfort Roxo, meia dúzia, Futuro bem próximo, 4 e Heliópolis, 3. No grupo B, Campos Atlético Associação em primeiro com 13 pontos, Itaboraí 12, Rubro 8, São Gonçalo 8, Arraial e Búzios 5 pontos e o Sprof não tem nenhum ponto e está alijado da competição. E o Campeonato Estadual de Futebol de 7 prosseguiu com os seguintes resultados. É o Campeonato Estadual, hein? Petrópolis 3, Rio de Janeiro 3. Duque de Caxias 3, Búzios 0. Fluminense 4, Duque Caxiense 2. Séries 1, Bangu 0. Bom Sucesso 2, Olaria 1, no Clássico Leopoldinense. São Cristóvão meia dúzia, América 1. Madureira 3, Anapolina 2. Vasco da Gama meia dúzia, São Gonçalo 2. Cabo Frio 1, Resende 1. O Botafogo derrotou o Americano por 3-0 em jogo realizado no Yacht Clube Guanabara, na Ilha do Governador. No mesmo local, o Goitacás foi goleado pela Portuguesa por 4-0 e o Flamengo goleou o Gonçalense por 4-1. Todos esses jogos foram válidos pela primeira rodada do segundo turno. A gente quer mandar também um abraço para o Fabrício, né, que encontrou-se comigo na rua ontem e disse: você não faz o programa lá na Terceira Via? Boletim do Esporte. Eu falei: exatamente. Ele falou: olha, eu moro na rua Saturnino Braga, conhecido como a Rua do Braga, número 22, no bairro da Lapa. Um abraço muito grande para o Fabrício, que assiste diariamente o Boletim de Esportes aqui da Terceira Via TV. E para a gente não deixar, hoje o programa é todo dedicado ao esporte amador, mas a gente não pode deixar de registrar, né, a saída de Ronaldinho Gaúcho do Fluminense. Aliás, ele saiu por vontade própria. Ele teve uma reunião lá no apartamento dele com Assis, irmão dele, que é procurador, com o vice-presidente de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt, e disse que pediu para rescindir o contrato. O contrato dele com o Fluminense foi assinado no mês de julho, agora deste ano. Ele jogou 9 partidas pelo Fluminense, né? E foi uma decepção para a esperançosa torcida tricolor. De acordo com alguns companheiros, o Ronaldinho ele tinha pouco relacionamento com o resto do plantel. Tinha apenas uns 3 garotos que vieram de Xerém e tal, que ele se dava bem, com os quais ele se dava bem, mas o resto ele chegava para treinar, inclusive, já com roupa, com uniforme, saía também do treino, às vezes antes de terminar, disse que tomava ou bebia vários copos de café, né, quando ainda estava no clube, fumava bastante, né, e treinava pouco, se reclamava de dores na garganta. Ronaldinho está concorrendo aí, ele é como autor do samba enredo da União da Ilha do Governador para o próximo carnaval. Ele disse que já pensou até em encerrar a carreira de futebolista. Isso aí a gente não poderia deixar de falar. E lembrando também que Zico entrou aí junto ao conselho, né, da FIFA, solicitando que sejam aceleradas as investigações de corrupção feitas contra o atual presidente Joseph Blatter e também contra o presidente da Euro Champions League, o Michel Platini, né? O Zico postulava aí, mas parece que cortaram a dele e não deixaram ele ser candidato à presidência da FIFA. E para finalizar o primeiro bloco, lembrando que a seleção sub-23, convocada ontem por Dunga, teve 3 jogadores que realmente mereciam estar nessa seleção. Valdívia, do Internacional, o Gabigol, do Santos, e o Daniel de Jesus, jogador do Palmeiras. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco, tudo sobre o Campeonato Campista de Veteranos, o Master, com jogos do último domingo pela manhã, né, as entrevistas, além de alguns gols. É rapidinho, é pai e bola.